Boa tarde, pessoal, boa tarde. Então, aqui estão os ingredientes para fazer o pão. É o pão que eu sempre faço quando eu estou em Salvador, na casa dos meninos aí, do Sidão e do Luciano. Então, eu uso geralmente meio quilo de farinha de trigo, né? Sem fermento. E 2 colheres de açúcar, bem cheia, e mais um pouquinho de sal. Botei uma colherzinha de sal, colher de café de sal, né? Botei aqui no meio, como fez o Naldo, né? Eu uso uma xícara de leite morno, importante que o leite seja morno, tá? E 2 ovos, 2 ovos. O fermento, eu uso o fermento biológico fresco. O Naldo usa 30 gramas, né? Que ele falou desse aqui, né? Desse aqui. Mas eu uso, geralmente quando eu vou fazer 1 quilo, eu uso 2 tabletinhos desse. É 15 gramas, dá 30 gramas, né? Então, como é meio quilo, vou botar só um. Só um. Boto uma colher também de óleo, né? E aí tá. Então, eu vou começar a fazer. Então, tá aqui, ó. Botei o fermento aqui, o fermento fresco. Aqui, um tabletinho de 15 gramas. 2 colheres de açúcar e uma colher de sal. Para meio quilo de farinha de trigo. Se fosse 1 quilo, dobraria aqui tudo, né? Seria o dobro de tudo, né? Seria 4 colheres de açúcar, 2 colherzinhas pequenas de café de sal e 2 tabletinhos disso aqui, tá bom? A gente vai mexer tudo, porque vai ter uma reação química aqui e esse fermento vai derreter todinho. Ele tem uma reação química quando entra em contato com o açúcar e com o sal. Então, aqui vai derretendo, tá vendo? Ó? O açúcar com o fermento e o sal, tá vendo? Ó? Ele vai derretendo todinho. Essa é uma reação química normal que acontece, tá vendo? Ó? Agora eu vou botar os 2 ovos, ó. 2 ovos, né? Vou dar uma mexidinha, dissolver bastante, ó. Depois eu vou colocar a manteiga, o óleo e depois eu vou botar a farinha. Tem que dissolver bastante, ó. Vou botar a farinha aos poucos, até dar o ponto da massa, né? Então, aqui eu botei as 2 colheres de margarina, né? Bastante, né? Bem cheia. E aqui eu botei uma colherzinha de óleo, tá vendo aqui, ó? Tá bem por aqui o óleo, uma colherzinha de óleo. Uma colher de sopa de óleo. E vou mexer tudinho. Então, aqui eu botei um pouquinho de farinha, um pouquinho só. A metade da farinha, né? 250 gramas. Botei, aí tô mexendo, fica com uma massa de bolo, tá vendo, ó? Ó. Vai dissolver bastante aqui a manteiga e no caso, o fermento, né? Aí dissolve bastante, tipo uma massa de bolo, ó. Isso é importante, como o Naldo falou, é importante porque você tem que ativar, fazer com que o fermento cresça. E para ele crescer, ele precisa disso aqui, ó, tá vendo? Fora ainda que eu vou botar o leite morno. Importante também botar o leite morno, bem morno. Morno, né? Não é quente não, tem que ser bem morninho. Ó, eu tô botando o leite morno. Só que você não põe tudo, você tem que botar aos poucos. Não pode botar tudo não. Tem que botar aos poucos o leite morno. Tá? Geralmente é uma xícara de leite morno, geralmente. Nunca dá uma xícara, sempre dá um pouquinho menos. Ó, tá vendo? Fica tipo uma massa de bolo, olha. Isso porque só tem 250 gramas de farinha aqui dentro. Quando eu botar o restante, aí ele vai ficar mais consistente. Então, eu botei mais um pouquinho de farinha, tá vendo? Ó, tá ficando mais consistente, ó. Então, aí chega um ponto que você vai ter que meter a mão na massa, para poder sovar a massa, tá vendo? Ó? Vê que ainda sobrou um pouquinho de farinha aqui dos meio quilo que eu tinha, né? Ó, vai ter umas 100 gramas aqui mais ou menos. É que eu vou acrescentar aos poucos até ela ficar mais consistente, ficar em ponto de massa. E depois para mim poder enrolar ela. Então, olha só.
Aí eu tô sovando a massa, tá vendo, ó? Eu passei um pouquinho de óleo na mão, porque no início a massa fica pegajosa na mão, entendeu? Mas depois ela fica, ó, tão macia que você, ó, tá vendo que ela nem pega mais na sua mão, olha. Aí eu vou sovar ela aqui agora e depois deixar descansar por 1 hora, por aí. Então, ó como é que ficou a massa, olha. Ainda sobrou um pouquinho de farinha aqui, tá vendo, ó? Entendeu? Pouquinha coisa, que eu vou enrolar ela, bem pouquinho. Aí, como é que ela ficou, olha? Ó, bem macia, tá vendo, ó? Agora eu vou deixar ela descansar por 1 hora. Geralmente 40 a 1 hora, deixar descansar. Aí depois eu dou mais uma sovada nela. Sovo ela bastante, né? E depois eu vou cortar elas, enrolar e depois deixar ela descansar mais umas 2 horas até crescer e depois põe no forno. Então, aqui a massa cresceu, tá vendo? Olha. Só que é o seguinte, ontem, quando eu estava fazendo a massa, que terminei de fazer aquele vídeo, chegaram uns amigos meus aqui, trouxeram bebidas e a gente fez uma resenha aqui. Aí eu peguei essa massa, botei no saco, no saquinho e botei na geladeira para poder diminuir o crescimento dela. E hoje de manhã eu fui e botei aqui dentro, né? Aí ela já cresceu, tá vendo? Ó? Então você pode guardar a massa na geladeira para fazer o dia seguinte também, tá? Que não tem problema. Então, essa massa aqui, eu solvei ela um pouco agora, tá vendo? Diminuiu. Vou cortar ela em 2 partes. Lembra que aqui tinha meio quilo de farinha só, né? Partir em 2 partes, eu vou fazer 2 pães. Um pão de banana. Isso aqui é banana d'água. Ela tem que estar bem madurinha, tá? E o outro eu vou fazer com mussarela. Do jeito que o Naldo falou, tá? Vou fazendo uma forminha. Então, a mesa que eu faço, bato a massa, sovar a massa, eu passo um pouquinho de óleo, tá vendo aqui, ó? Um pouquinho de óleo. Eu não boto farinha não, porque a farinha vai, quando mais vai ressecando a massa, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Ela fica bem macia. Se você botar a farinha, a massa vai ficar mais seca. Vê como a massa tá bem úmida e consistente, olha. E ela tá boa quando a massa tá boa quando você abre ela e ela não rasga, tá vendo, ó? Então a massa tá boa, olha. Então, eu abri a massa, tá vendo? Tipo uma pizza, assim. É uma massa redonda, você abre ela, faz tipo uma pizza. Quase, né? Quase redonda aqui, né? Aí eu usei esse rolinho aqui. Essa aqui eu tô fazendo de banana, tá vendo? Esse pão aqui, tá vendo, ó? Banana d'água, eu cortei em tiras e botei nessas camadinhas assim. E só piquei um pouco de açúcar, tá vendo aqui? Pode botar canela também, aqui, só picar com canela. E eu não gosto de canela, então eu não ponho. Eu não gosto de canela, então por isso que eu não ponho. Então, a bandeja, o tabuleiro, aqui no Rio você fala tabuleiro, né? Isso aqui, ó. Você tem que passar um pouquinho de óleo no fundo, tá? Sempre tem que fazer isso, senão o pão agarra quando estiver assando, né? Aí eu boto um pouquinho de óleo, tá? Qualquer coisa. No caso eu botei azeite. Eu botei um pouco de azeite aqui, entendeu? Então, esse pão aqui é o pão de banana, tá vendo? Eu enrolei ele, né? Tipo um rocambole por dentro. E fiz uns talhos com a faca aqui, tá vendo? Ó? Aí agora ele vai crescer, né? Vai crescer e vou botar no forno passar. Entendeu? Aqui, essa massa aqui, a outra massa, eu vou fazer com mussarela. Vou fazer tipo rocambole e vou cortar, tipo que o Naldo fez. E vou botar nessa forma aqui, ó. Vou botar nessa forma aqui que já está untada com óleo. Tá vendo? Perfeito, perfeito. Aí a massa eu cortei em 5 partes, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 5 não, 6 partes. Eu vou botar nessa bandejinha aqui, tá? Bandeja, sei lá. Aí como que ficou, ó. Tá bom? Agora eu vou deixar agora crescer e depois assar.
Aqui como é que o pão ficou? Cresceu, ó, de banana e de mussarela, tá vendo? Agora eu vou botar no forno. Então, aqui, os pães estão aqui assando no forno, né? Tá vendo? Os dois. Percebe que eu não botei gema de ovo, né? Eu não botei gema de ovo. Aí o que que eu fiz? Eu fiz assim, botei 3 colheres de açúcar e um pouquinho de água. E agora eu vou dissolver o açúcar aqui. Faz tipo assim, não sei como é que dá o nome. Se é salmoura, entendeu? Aí eu vou passar por cima depois que sai do forno. Aí eu vou botar agora um pouquinho no micro-ondas para derreter o açúcar. Então, aí eu fiz aqui, ó. Botei um pouquinho no micro-ondas. Aí derreteu todo o açúcar. Ele fica bem grossinho, tá vendo, ó? Fica bem grossinho. Olha. Aí quando o pão sai do forno, eu vou e passo por cima, tá bom? Eu não gosto de usar ovo. Eu uso esse método aqui que o pessoal da padaria usa, né? Nas padarias, nos pães doces, né? Aqui, ó. Agora os pães já estão prontos aqui, tá vendo, ó? Ó, agora eu vou salpicar um pouco do açúcar que eu fiz. Um melaço de açúcar, né, que eu fiz. Aí eu passei agora o melaço de açúcar que eu fiz, tá vendo, olha? Deu brilho no pão. Esse ficou um pouquinho mais claro. Eu não gosto de pão tostado, eu gosto de pão desse jeito assim. Não gosto de pão muito tostado assim, entendeu?